Doutora Fernanda, por quanto tempo os pacientes precisam usar contenção ortodôntica fixa? Doutora Elane, essa é uma pergunta que todos eles me fazem quando eu conto para eles que vão ter que usar a contenção para sempre. É isso aí, para sempre. A contenção fixa inferior, depois do tratamento ortodôntico, ela deve ser usada de forma obrigatória para todo e qualquer paciente. Por quê? Porque o nosso rosto como um todo, ele vai envelhecer, né? E mastigar e se alimentar é uma função vital para o nosso corpo, certo? Então a boca que a gente tem com 20 anos não vai ser a mesma com 30, nem com 40, nem com 50, né? E as estruturas do nosso rosto vão envelhecendo. Vou dar um exemplo assim simples. Por exemplo, os dentes de baixo, eles ficam reto porque tem duas forças segurando. Uma, a língua, e a outra, na frente, o vedamento dos lábios. Quando a gente vai envelhecendo, o lábio, ele fica menos tonificado e ele vai evertendo, ele vai girando. Acontece uma queda. E a língua também, a língua vai ficando mais flácida. Então, o dente, ele fica sem o suporte nesta face e nesta. E aí o cérebro manda o comando, opa, incisivos, vamos mexer para compensar que o lábio tá mais flácido, que a língua tá mais flácida. Então há o que a gente chama de apinhamento, ou seja, um entortamento dos dentes inferiores. E isso na ortodontia a gente chama arruga, o pé de galinha da boca. Entendeu? Então não adianta a gente terminar um tratamento ortodôntico e não colocar essas contenções. Por quê? Porque a partir do dia que a gente termina, o nosso rosto todo dia vai envelhecer um pouquinho e os dentes vão ter um comando do cérebro, né, da fisiologia mastigatória, de que eles precisam compensar as estruturas do nosso rosto que seguram os dentinhos também em posição. Legal. E qual que é a diferença entre essa contenção que é colada nos dentes e a contenção que é removível? Tanto aquela que tem o ferrinho pela frente, como aquela que é transparente. Qual que é a diferença e qual que é indicado? Nos dentes inferiores, a contenção fixa é mais pela facilidade. O osso que se mexe no nosso rosto é a mandíbula durante a mastigação, tá? Tudo é mais ou menos parado no rosto e a mandíbula se mexe. Então, se eu tenho uma contenção fixa, até no movimento mastigatório, o que vai acontecer? Ela vai estar segurando neste momento também, que é o momento que a mandíbula gira. Então, a contenção fixa é obrigatória nos dentes inferiores, para todos os pacientes. Se ele ainda quiser fazer a removível por cima da fixa, ok. Mas vai ter um momento em que ele vai esquecer ou não vai usar, ou enfim, para comer ele vai ter que tirar. Então, a contenção fixa, ela é obrigatória para os dentes inferiores. E quando o paciente, apesar de usar uma contenção ortodôntica fixa, percebe que os dentes estão saindo da posição? Então, existem aí duas situações. A primeira é que essa contenção ela é colada dente a dente por resina, tá certo? E uma dessas resinas pode ter soltado e o paciente não ter percebido. Isso acontece geralmente a longo prazo. Quando o paciente percebe que o dentista colou uma contenção e houve uma movimentação, pode ser que essa contenção não foi colada de forma passiva, ela foi colada de forma ativa. O que é isso? É uma forma que ela não encosta sutilmente, de forma passiva, numa face, essa face que tem contato com a língua do dente inferior. É isso aí. Então pode gerar uma movimentação. E aí, nesses casos, é necessário substituir. Ou remover e fazer um ajuste mesmo, né? De forma que ela se torne passiva. Ok. E qual que é a diferença entre a contenção ortodôntica fixa, aquela reta, e a que tem o fio cheio de dobras? Tá certo, gente. Antigamente usava-se mais a reta, né? Eu acho que pela praticidade do ortodontista, menos tempo, mais prático, coladinha de canino a canino. Porém, o paciente não consegue fazer a higienização habitual usando fio dental. Ele não consegue descer com fio dental nos espaços do ponto de contato entre os dentes. Nessa contenção que ela está falando, que é aquela que contorna a gengiva, que se chama contenção higiênica 3x3,
né? Ela faz um contorno na gengiva aqui por trás e o paciente consegue descer o fio dental naturalmente e fazer higienização como qualquer paciente que nem tem contenção. Isso evita alguns problemas, principalmente os periodontais, como gengivite, sangramento, enfim, acúmulo de tártaro naquela região e tudo mais. Ok. E quando o paciente tem essa contenção, mas ela caiu ou ele removeu e já tem um período, o que é indicado ele fazer? Bem, a contenção, ela tem a função de conter o dente naquela posição. Então, se ele perdeu ou removeu essa contenção em algum período, o estado que ele está naquele momento, quando o dentista moldar para ele fazer uma nova contenção, os dentes dele vão ficar naquela posição e não vão entortar mais. Então, o ideal é que o paciente faça uma nova contenção o mais rápido possível para que esses dentes não entortem ou não apinhem tanto e recoloque, reinstale, peça a um ortodontista de confiança ou dele para reinstalar essa contenção o mais breve possível de forma passiva. Ok, muito bem. Doutora Fernanda, e de quanto em quanto tempo o paciente precisa passar em consulta para fazer uma avaliação de acompanhamento da contenção ortodôntica? Pelo menos uma vez por ano é recomendado que o paciente volte com o seu ortodontista para o controle da estabilidade do caso ortodôntico, né? Porque da mesma forma que eu expliquei no início do vídeo, que as estruturas do nosso rosto vão envelhecendo, os dentes eles sofrem algumas acomodações na mordida pelo envelhecimento do rosto. Então, o ortodontista ele é capaz de detectar se isso é aceitável ou está demais, né? Ou foi além dos limites de uma mordida correta, para a gente não gerar contatos excessivos, que a gente chama de contato prematuro, é um contato maior do que o dente pode suportar, né? Então, a pessoa mais indicada para ficar te acompanhando é o seu próprio ortodontista. Não é assim, acabou o tratamento, vai embora e nunca mais volta. Não, uma vez por ano é legal vir, porque aí o ortodontista vai conferir se as contenções estão coladinhas em todos os dentes. Às vezes, doutora, uma resina solta e o paciente nem percebe, entendeu? E aí, rever se essas resinas estão bem posicionadas, estão ali ainda, né? E ver se a oclusão está ok, os pontos de contato estão ok do paciente. Ok. E é necessário substituir a contenção ortodôntica fixa de forma periódica? Não, não é necessário, a não ser que o paciente tenha sofrido algum dano na contenção, né? Às vezes quebrou, estava comendo, vamos supor, amendoim japonês, alguma coisa muito dura, e aí entortou ela, é difícil reposicionar. E nesses casos eu recomendo que substitua. E também quando o paciente tiver essa contenção barra reta, né? Pode ser que ele esteja desenvolvendo um quadro de gengivite ali que não é legal, não está conseguindo higienizar e fosse realmente interessante, por uma questão de saúde da boca, substituir por uma contenção higiênica, que é aquela onde ele consegue passar o fio dental de forma coerente. Ok, muito obrigada. Imagina, estamos aí. Segue a gente aí no canal, viu?